Olá, pessoal! Estamos iniciando mais uma aula de matemática para o 6º ano. Nesta aula, a intérprete Silândia e eu, a professora Maria Lima, falaremos sobre múltiplos e divisores de um número natural. Nós vamos iniciar falando sobre os múltiplos de um número natural. Um número é múltiplo de outro quando, ao dividirmos o primeiro pelo segundo, o resto é zero. Então, vamos acompanhar aqui este exemplo. Verifique se 18 e 26 são múltiplos de 9. Então, para fazermos essa verificação, se 18 é múltiplo de 9 e se 26 é múltiplo de 9, vamos apenas dividir cada um desses números por 9 e verificarmos se o resto corresponde aqui a zero. Então, temos aqui 18 dividido para 9, 2. 2 vezes 9, 18. 18 menos 18, 0. Percebam aqui, temos resto, 0. Então, 18 é múltiplo de 9. E aqui, 26 dividido para 9, 2. 2 vezes 9, 18. 26 menos 18, nós temos aqui como resultado 8. Percebam que aqui o resto não corresponde a zero. Então, podemos concluir aqui que apenas o número 18 é múltiplo, apenas 18 é múltiplo de 9. Agora, vamos falar um pouco sobre o mínimo múltiplo comum. O mínimo múltiplo comum, ou MMC, corresponde ao menor número inteiro positivo diferente de zero, que é múltiplo ao mesmo tempo de 2 ou mais números. Mas aí, como calcular o MMC de 2 ou mais números? Então, nós podemos utilizar o método da decomposição simultânea em fatores primos. E para exemplificar, vamos calcular aqui o MMC entre 12 e 45. Então, nós vamos organizar aqui 12 e 45. E vamos apresentar aqui um número que divida 12 e 45, um menor número primo que divide 12 e 45 ao mesmo tempo. Então, nós temos aqui 3. 12 dividido para 3, 4. E 45 dividido para 3, 15. Agora, nós vamos olhar para 4 e 15 e verificar se existe um número primo que divide 4 e 15 ao mesmo tempo. Como nós sabemos que não existe um número primo que divide os dois ao mesmo tempo, nós vamos aqui repetir um deles e vamos dividir apenas o outro. Então, um número primo que divide 4, 2. 4 dividido para 2, 2. Olhando para 2 e 15, eu não tenho um número primo que divida os dois ao mesmo tempo. Então, posso continuar aqui a divisão por 2. 2 dividido para 2, 1. E repetir o número em que não realizamos a divisão. Agora, eu vou apresentar aqui um número primo que divida 15. Então, nós temos aqui 3. 15 dividido para 3, 5. Repetindo aqui 1. Agora, eu vou apresentar um número primo que divide 5. 5. 5 dividido para 5, 1. Pronto, nós apresentamos aqui a decomposição simultânea em fatores primos dos números 12 e 45. Agora, nós vamos apresentar aqui o MMC entre esses dois números. Para isso, nós vamos multiplicar
esses números aqui, esses números primos, tá? Da decomposição. Então, multiplicando 3 por 2, 6. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 3, 36. E 36 vezes 5, nós temos aqui 180. Então, o mínimo múltiplo comum entre os números 12 e 45 corresponde aqui a 180. Em um país, o presidente da República tem mandato de 5 anos, os deputados federais de 4 anos e os senadores de 8 anos. Suponha que este ano haverá eleições para estes 3 cargos. Daqui a quantos anos haverá novamente eleições para esses 3 cargos simultaneamente? Então, aqui nós vamos calcular o MMC entre 5, 4 e 8. O mínimo múltiplo comum entre 5, 4 e 8. Então, nós vamos organizar aqui para apresentarmos a decomposição simultânea. Então, eu vou apresentar aqui, tá? Um número primo que divida os 3. Se não encontrar um número primo que divida os 3, eu vou tentar encontrar um número primo que divida 2. Podemos perceber aqui que o número 2 divide o 4 e divide o 8 ao mesmo tempo. Então, nós vamos repetir aqui o 5 e realizar aqui a divisão de 4 para 2. Nós temos aqui 2. De 8 para 2, 4, tá? E podemos aqui apresentar novamente o 2 como divisor do número 2 e do número 4. Então, nós temos aqui 4 dividido para 2, 2. Vamos repetir aqui o 5. Vou apresentar aqui novamente o número primo, tá? Que pode dividir 2, que é 2. 2 dividido para 2, 1. Vamos repetir aqui o 1 e o 5. Agora, vamos apresentar aqui um número que divida 5. O menor número primo que divide 5. 5 dividido para 5, 1. Então, nós acabamos de apresentar aqui a decomposição simultânea em fatores primos. Então, para o cálculo do MMC, vamos multiplicar aqui esses números, tá? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. Então, haverá novamente eleições para esses 3 cargos simultaneamente após 40 anos. Uma empresa possui 2 funcionários que viajam de 15 em 15 dias e o segundo viaja de 20 em 20 dias. Se ambos viajarem hoje, daqui a quantos dias eles voltarão a viajar no mesmo dia? Então, aqui nós vamos calcular o MMC entre 15 e 20. Então, vamos organizar aqui para realizarmos esse cálculo através da decomposição simultânea em fatores primos. Então, apresentando aqui um número primo, o menor número primo que divide 15 e 20 ao mesmo tempo, 5. 15 dividido para 5, 3. 20 dividido para 5, 4. Vou repetir aqui o 3 e apresentar aqui o 2 como o menor número primo que divide 4. 4 dividido para 2, 2. Vou dividir 2 por 2, obtendo aqui 1, repetindo 3. O menor número primo que divide 3, 3. 3 dividido para 3, 1. Pronto, concluímos aqui a decomposição. Agora, vamos encontrar aqui o menor múltiplo comum entre 15 e 20.
multiplicando 5 por 2 e por 3. 5 vezes 2, 10. 10 vezes 2, 20. 20 vezes 2, 60. Então, esses dois funcionários, eles vão viajar juntos novamente após 60 dias. Agora, vamos falar dos divisores de um número natural. Um número é divisor de outro quando o resto da divisão for igual a zero. Então, nós podemos verificar aqui, neste exemplo, que 12 é divisível por 1, por 2, por 3, por 4, por 6 e por 12. Porque se dividirmos 12 por 1, o resto desta divisão é igual a zero. Da mesma forma que, se dividirmos 12 por 2, o resto dessa divisão também será zero. E assim por diante, né? Se dividirmos 12 por 3, obteremos aqui um resto zero. Se dividirmos por 4, também obteremos aqui um resto zero. Então, 12, ele é divisível por 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Agora, nós vamos falar um pouco sobre o máximo divisor comum, MDC. O máximo divisor comum corresponde ao produto dos divisores comuns entre dois ou mais números inteiros. E como vamos realizar o cálculo do MDC? Então, para calcular o máximo divisor comum entre números, nós devemos realizar a fatoração por meio da decomposição em fatores primos dos números indicados. Então, para exemplificar, nós vamos calcular, através da fatoração, o MDC de 20 e 24. Então, nós vamos apresentar aqui o MDC entre o número 20 e 24. Então, como vamos fazer? Através da decomposição em fatores primos. Então, nós vamos organizar aqui. Percebam que 20 e 24 podem ser divididos pelo número primo 2. Então, 20 dividido para 2, temos aqui 10. E 24 dividido para 2, 12. Olhando para 10 e 12, podemos dividi-los também por 2. 10 dividido por 2, 5. E 12 dividido para 2, nós temos aqui 6. Olhando para 5 e 6, nós não temos um número primo que divida 5 e 6 ao mesmo tempo. Então, aqui, o MDC entre 20 e 24 é o produto entre os divisores comuns, que neste caso são 2 e 2, que corresponde aqui a 4. Então, o maior divisor comum entre os números 20 e 24 corresponde aqui a 4. E finalizamos a nossa aula por aqui. Obrigada por sua participação e até a próxima aula.